Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou o Paulo Pittencourt e eu vou tratar com vocês hoje a respeito da COP30, a COP30 prevista para se realizar aqui no Brasil em 2025. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Peço para aqueles que estão conhecendo o canal que se inscrevam, acionem o sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo a respeito da pretensão do Brasil de sediar a Conferência do Clima da ONU, aquela entidade puramente política, né? E o Brasil manifestou a intenção de realizar aqui no Brasil, em novembro de 2025, a COP30. Quer dizer, você vai trazer realmente todos aqueles que conspiram contra o crescimento do Brasil na questão do agronegócio, da expansão agrícola do Brasil, nas nossas fronteiras, todas aquelas ONGs, todos aqueles jornalistas que trabalham para isso, você vai querer trazer aqui para o Brasil para realmente sediar um movimento totalmente político da ONU que pretende controlar os países em desenvolvimento dentro da carapuça que os países desenvolvidos querem controlar. Isso eu já tratei aqui em outros vídeos. Mas vamos à questão do pleito do Brasil para sediar a COP30. Vejam o grau de desconexão com a realidade. Mais ou menos como eu já comentei em outros vídeos com relação ao glamour, sem demérito aos cariocas, vamos fazer esse adendo aqui, não se trata de uma crítica ao povo carioca, mas ao glamour da cidade do Rio de Janeiro como destino, objeto de desejo internacional para o turismo, que é pífio. Mas a imprensa nacional, existe toda claro, um jogo de interesses e tal, da divulgação, aquela coisa toda, fazendo parecer que é um objeto de desejo internacional. Se vocês fizerem uma pesquisa, não sou eu que estou dizendo, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês verão que a cidade do Rio de Janeiro não figura nem entre as 20 cidades mais procuradas no mundo em termos de turismo, de público que visita essas cidades. O público é pífio, um público muito localizado, ele tem um escopo muito localizado de por que alguém do hemisfério norte viaja 10, 11, 12 horas para chegar até o Rio de Janeiro. Pesquisem isso, podem pesquisar isso. Mas o glamour, aquilo que se faz passar pela mídia e tal, é como se fosse uma coisa. Isso é um anestésico, né? Esse é o grande problema muitas vezes no Brasil, o alter ego, né? Você não se coloca, é o síndrome do Zé Carioca. O cara é a síndrome do Zé Carioca. Você se sente o Zé Carioca, super legal você participar de um filme da Disney, mas você é o Zé Carioca. Você não entendeu qual é o seu papel no filme. E você acha que você é um personagem importante, mas você é o Zé Carioca, certo? Da mesma maneira é a COP30. É o Zé Carioca agora da ONU, né? Que eles vêm plantar na nossa cabeça, em pleno território brasileiro, para vocês vão ser para sempre coletores de açaí, vão ser os vigilantes da Amazônia. Esse é o papel que vocês vão ter no cenário. Essa é a noção. E aí tem muita gente aqui, claro, muita gente muito bem paga para isso. Muita gente, jornalista, aqueles espertochatos, aqueles cientistas que fizeram carreira e agora são consultores e tal. A Amazônia vai virar uma savana, sempre criando aquele drama, né? Mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Daquela coisa toda, 9 estados da Amazônia Legal. E aí nós temos no Pará. Onde nós temos problema no Pará? Na fronteira agrícola, no sul do Pará, das terras que não estão demarcadas, toda aquela população que fica transitando ali, mas a gente vai receber a COP30. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque haverá uma comissão da ONU que virá ao Brasil para fazer uma mínima
um mínimo levantamento da região. E eles vão descobrir uma cidade que tem umas coisas paradoxais. Se vocês virem as favelas, as coisas que tem em Belém, né? Aquelas ilhas, aquela coisa toda e tal, uma das cidades mais violentas ali, em termos de assassinatos ali da região norte. Mas tem um aeroporto que foi projetado, um aeroporto internacional, para receber 7,7 milhões de passageiros por ano. Se vocês fizerem uma pesquisa, ele nunca chegou a 3 milhões de passageiros por ano. Nunca chegou a 3 milhões. Então, assim, você projetou o aeroporto com capacidade máxima de 7,7 milhões, aeroporto internacional, projeto, assim e tal, mas você nunca conseguiu receber mais do que, chegando, nem isso, nem próximo de 3 milhões de passageiros por ano. Mas o problema não é o aeroporto internacional de Belém para receber a COP30. O problema é a hotelaria, é a infraestrutura de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, sua maioria muito pobre. Então não tem uma rede. Ninguém vai no Brasil, em geral, um turismo, né, efetivo para ir para Belém. É realmente o maior destino ali da região norte, ele tem o maior aeroporto da região norte. Então, estrategicamente, para outras regiões, até para o Suriname, Guiana e tal, o Belém é importante, mas como local de passagem. Por isso, ele não tem uma rede hoteleira que corresponda, por exemplo, vocês querem um exemplo? Na última COP, Sharm el-Sheikh, que é um balneário no Egito, pesquisem a capacidade hoteleira, os hotéis, a infraestrutura de Sharm el-Sheikh no Egito. A próxima COP será nos Emirados. Vejam a capacidade hoteleira dos Emirados, porque tanto Sharm el-Sheikh como Emirados tem muito mais turista por ano do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é fato, não é porque eu estou torcendo contra, não é porque eu estou fazendo aqui terrorismo, não. Sharm el-Sheikh e Emirates tem muito mais turistas por ano do que o Rio de Janeiro, por vários motivos, sem falar da distância com a Europa, então quando o cara faz a conta, qualidade de serviço, ou não, né? Segurança, certo? Tudo isso tem que estar na conta, tá certo? O cara ele faz esse cálculo, né? Hoje as coisas estão muito bem divulgadas no mundo, né? Não é mais aquela coisa plim-plim, que solta aquela informação e é só o que apareceu no plim-plim é a verdade. Não, hoje realmente as coisas não são assim. Voltando à COP30, por que eu acho que não vai rolar? Porque na hora que a ONU fizer uma análise, eu falo assim, mas essa cidade, assim, é estimado pelo menos 50 mil pessoas. Tá certo que vem todos aqueles ecochatos, aquelas ONGs, aquele pessoal todo que vem, porque não é só o evento oficial do pessoal da ONU, né? Tem todos os ecochatos, porque a ONU usa isso como uma grande... Tem os pavilhões, por exemplo, oficiais, que só entra o pessoal credenciado da ONU, mas tem os pavilhões que os ecochatos estão ali, vem a Gretinha, vem aquele pessoal todo, né? Os adoradores da floresta, abraçam árvores. Então você tem que... Isso é um marketing da ONU, né? Tem que ter espaço para esse pessoal. Eles têm lá o local para ficar protestando, fazendo tal. Agora, se não tiver esse espaço, se não tiver essa galera toda para fazer aquela pressão contra a ONU, não, vocês têm, estamos frustrados e tal, não vale. Sim, você tem que mostrar, tem que ser uma coisa midiática, né? Então, se for um evento, um Coviscote só dos representantes dos países da ONU e tal, e os representantes, aquela coisa toda, não vale para a ONU. E existem outros candidatos que estão concorrendo também. E como que Belém vai conseguir ter 50 mil locais? Ele tem lá uns muquifos lá, ele tem lá, né? Tem todo um pessoal, se vocês entrarem, né? Faça umas pesquisas para você ver, né? Sem demérito, mas assim, veja a capacidade dos 10 maiores hotéis de Belém. E o resto ali é hostel, é um negócio assim bem, né? Bem popular, né?
Aí vem aquelas ideias, não, a gente podia colocar navios, né, transatlânticos para subir. Quantos transatlânticos? 50 transatlânticos que você vai colocar, cada um com a capacidade do que de 1.500 hóspedes. Então você vai colocar o que? 50 transatlânticos ancorados ali, né? E aí você precisa de comida, combustível, energia, você precisa de uma... Então não é assim. Não é assim, o navio parou ali, tá tudo certo e tal. E aí você tem o próprio governador já dizendo, a gente tem um problema da logística, da acomodação e tal. É claro, a decisão final, por exemplo, da ONU vem só no fim de 2023. Exatamente quando tiver a próxima COP no Emirates, é que é batido o martelo, é dito qual é até a COP 30. Então, não dá para eles contratarem hoje para sair construindo hotéis, resorts, não dá. Então assim, nós estamos há 2 anos e meio, porque é novembro de 2025, mas assim, os próximos 6 meses não dá para fazer nada. Aí quando chegar em novembro de 2023, vamos dizer que a ONU fala, não, pode ser lá em Belém e tal. É um prazo muito curto para a construção de complexos hoteleiros. E quem é que vai investir dinheiro num complexo hoteleiro, olhando a média de visitantes nacionais e internacionais para Belém, anuais? Você vai construir um complexo hoteleiro que só vai funcionar uma vez. É isso que você vai fazer? Você vai gastar de repente 50, 60, 70 milhões de reais em um hotel para ele funcionar uma só vez, porque depois você vai voltar à média atual do que é Belém. Depois de passar da COP 30, ninguém mais vai se lembrar. Ninguém mais vai se lembrar de Belém. É apenas uma coisa midiática, né? Alguém vai continuar visitando Belém porque não, vou voltar a Belém porque ali foi a sede da COP 30 e tal. Claro que não. Se fosse assim, na Rio 92, que foi aquela glamour da ecologia, na época se falava de ecologia e tal, só teria aumentado a procura pelo Rio de Janeiro a partir da Eco 92. Não, se você olhar, o público que vem ao Rio de Janeiro é mais ou menos estável. O público internacional é mais ou menos estável, né? Porque eles fazem pesquisa de preço, de segurança, de quantos turistas foram mortos, roubados e assim por diante, e a infraestrutura, e o local tão longe, será que compensa, né? Então, não vou dizer que passados aí, vamos dizer, 30 e tantos anos, que a Eco 92 gerou algum turismo adicional para o Rio de Janeiro, né? Então, fica aqui, obrigado se você assistiu esse vídeo até esse momento, reflita sobre isso, quanto essas bravatas governamentais a respeito desse glamour brasileiro, dessa coisa toda, sem desmerecer o nosso talento, sem desmerecer as nossas competências, mas não entrem nessa, seja da mídia, seja das questões de qualquer governo, que vão fazer você acreditar que você pode muito mais do que aquilo que de fato nós conseguimos fazer. O que nós temos é que olhar para as nossas deficiências e construir nós mesmos o caminho para a melhoria disso. E não é simplesmente com uma conferência da ONU que vai mudar Belém do Pará do patamar que ele se encontra.